Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a aula de vocês como revisão. E eu vou fazer num formato diferente, tá? Eu vou colocar a revisão e vou fazer ele em modo podcast. Tá ok? Vamos lá? There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Bem, meus amigos, chegamos à fase final da nossa disciplina, das nossas matérias, né? Então, como eu disse na apresentação dessa aula, né? Eu vou fazer um podcast hoje, vou fazer um negócio diferente, nada de vídeo aí, porque eu não vou gravar de novo todas aquelas aulas lá para vocês, né? E eu também quis fazer uma coisa diferente aqui para a gente poder variar um pouquinho e certamente depois das provas, depois da avaliação, a gente vai fazer uma live aí para a gente tirar umas dúvidas, bater um papo aí, né? Pra gente se agradecer também, que faz parte, tá bom? Então, esse podcast aqui é a, a revisão de prova de vocês, tá? Eu vou iniciar falando da aula 6 da semana 9, tá bom? Que fala sobre o trabalho de campo de vocês, tá? Das pesquisas que nós estudamos aqui durante todo esse período, tá bom? Então, eu vou começar falando aqui do objetivo, né? Que é para que você possa entender essa etapa de pré-execução do projeto de pesquisa, que consiste na preparação da saída de campo para a coleta de dados, né? Para coletar os dados necessários para a realização da pesquisa, tá bem? Então, veja bem. Ó, de acordo com Cruz Neto 2012 e Vergara 97, a coleta de dados ou o trabalho de campo, que é essa questão que nós vamos trabalhar primeiramente, ela deve estar ligada ao tema, sempre ligada ao tema, tá? Estudado de modo a identificá-lo e permitir a melhor realização da pesquisa, já que se trata de um confronto entre a teoria e a realidade, né, dos atores sociais. Aí tem mais uma citação direta de Minayo, né? Com o apoio do Cruz Neto, também de 2012, desculpa, 2002, né? Que ele diz o seguinte: concebemos campo de pesquisa como o recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que fundamentam o objetivo da investigação. Então, pessoal, além desse recorte espacial, nós podemos observar que o lugar primordial é ocupado pelas pessoas, né? Denominados atores sociais do evento. Para a entrada do pesquisador no campo, algumas etapas devem ser seguidas, como aproximar-se das pessoas e apresentar os objetivos do estudo aos grupos envolvidos. Também compreender que o campo é uma possibilidade de novas revelações e também que é vital considerar a base teórica, já que o fenômeno não é autoexplicativo, né? A gente deve seguir, então, a base teórica, sempre, inclusive, falando disso, tá? Então eu trago um conceito aqui também que diz o seguinte, que o trabalho de campo é uma parte de um experimento científico, ou seja, uma atividade realizada por pesquisadores no local onde o fenômeno estudado ocorre. Engloba a coleta e o registro de dados, né? Caracteres, informações relativas ao fenômeno ou ao objetivo do estudo. O trabalho de campo se diferencia das atividades realizadas dentro de um laboratório de pesquisa, né? Fonte da autora aqui, que a gente vem citando aqui, né? Tem vários aqui, Vergara, Minayo, Cruz Neto, tá bom? Então veja bem,
Depois dos dados coletados e de seu contexto identificado, você terá em mãos os elementos para a análise. E chega a hora dos tão esperados resultados, isto é, a resposta para o seu problema de pesquisa, entendeu? O trabalho de campo, segundo Cruz Neto 2002, né, ele se apresenta como uma possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação com aquilo que desejamos conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento partindo da realidade presente no campo. Se vocês estiverem ouvindo alguma interferência aí, é a chuva, tá bom? Não leve em consideração, ou leve muito, porque a chuva é muito boa. Então, o trabalho de campo inclui basicamente 4 estratégias de pesquisa. Primeiro, pesquisas de levantamento. Segundo, pesquisas de observação. Depois, os estudos de casos e pesquisas de dados secundários. Essas estratégias não são opositoras daquelas apresentadas, né, em outras relações aí, tá? Não são subclassificações, né? A gente poderia até colocar. Por quê? Porque especificam as anteriores, principalmente as exploratórias e descritivas. Aquilo que a gente estudou no primeiro bimestre, tá? Por isso que eu estou citando isso aí. Tá, beleza? Então, lá no material de vocês tem até uma figura, figura número 5, que afirma, né, que mostra lá onde estão lá a pesquisa descritiva e exploratória, né? Na descritiva, levantamento e observação, na exploratória, dados secundários e estudos de caso, né, que essa é a relação. Então, o que vem ser as pesquisas de levantamento, então? Eu vi que a gente falou lá no início, né, das coletas e do trabalho de campo também podendo ser utilizado, né, como as pesquisas de levantamento. Então, as pesquisas de levantamento são aquelas que coletam os dados primários e depois, posteriormente, né, os dados secundários. Tá? Então, eles coletam os dados primários, em que a informação é obtida diretamente com os correspondentes por meio de uma comunicação com uma amostra representativa de pessoas. Sendo assim, trata-se de uma pesquisa com abordagem eminentemente quantitativa, tá ok? E aí o Stevenson, em 2001, ele diz o seguinte: a amostragem envolve o estudo de apenas uma parte dos elementos de um dado grupo. Ele diz que a finalidade da amostragem é fazer generalizações sobre todo o grupo, sem precisar examinar cada um de seus elementos, tá bom? Então, essa parcela do grupo é examinada é chamada de amostra. E o grupo todo da qual é extraída a amostra é chamada de população, ou universo. Então, se tira uma amostra de uma população, de um universo. Tá? Os elementos que compõem uma população podem ser qualquer coisa que possa ser mensurada, contada, ordenada, classificada, como vocês quiserem colocar, tá? Então, na prática, o Stevenson diz o seguinte: ele explica por que quase sempre a amostragem é preferível ao censo. A população pode ser infinita, o que tornaria o censo impossível, pois os testes podem representar caráter destrutivo, isto é, os elementos testados são destruídos no ato do experimento. Além disso, o custo de um censo pode ser considerado inviável por ser muito elevado. E a precisão pode ser prejudicada no caso de uma população muito grande, porque envolve muitos coletores de dados, dificultando a coordenação e o controle. E ainda há um tipo de informação em que a amostra poderia proporcionar uma coleta de número maior de dados em menos tempo, com um custo menor, né? Então, poderia causar um certo problema. Então, veja bem que é necessário garantir, em suma, que a amostra seja representativa da população. Isso significa que a amostra deve possuir as mesmas características básicas da população no que diz respeito às variáveis, tá? do que a gente deseja pesquisar. Então, quanto aos erros administrativos vindos da equipe, né, são muitos. O que precisa é tomar cuidado, eu expliquei isso na aula, para não cometer erros nem vícios.
tá? E também tem a pesquisa de observação, que é um processo sistemático, tá? De padrões de comportamento de pessoas, objetos e ocorrências, tais como foram testemunhados por Zygmunt em 2006, tá bom? Então a simples observação pode ser considerada uma técnica de coleta de dados também, né? Como a gente vai ver mais lá na frente, lá, né, em outra situação, tá bom? Ainda fala de dados secundários, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né, uma verificada naquele material que eu enviei, para que vocês possam responder esse questionamento, né, que vai tratar do trabalho de campo e das suas estratégias, né, estratégias mais comuns e como realizá-las, tá beleza? Então essa aí é o trabalho de campo. Bom, meus amigos, na aula 7, na semana 10, eu fiz uma série, né, que foram 2 aulas, depois eu expliquei as outras na sequência, e eu falava dos tipos de pesquisas. Então eu vou fazer o seguinte o questionamento. Eu vou utilizar essa aula 7 como os tipos de pesquisas, e na aula 8 eu não vou colocar da mesma forma para não ficar muito igual. Então eu vou usar essa aula 7 nos tipos, e a aula 8 eu pego um tipo de questionamento lá de pesquisa e utilizo no material de vocês, tá? Então vamos lá. Os tipos de pesquisas. Então existem diferentes tipos de pesquisas que se enquadram de acordo com vários propósitos, objetivos e procedimentos que qualquer pesquisador deseja utilizar como método científico do seu estudo. Para saber qual o modelo mais adequado, o investigador precisa levar em consideração a finalidade do seu trabalho, a abordagem que deseja usar, entre outras características que condizem com seu objeto de estudo, tá bom? Então, eu começo falando sobre a pesquisa científica. O que é uma pesquisa científica? Engloba todos os tipos de pesquisas que se baseiam em procedimentos de caráter científico para a obtenção dos resultados. Todas as pesquisas feitas no âmbito acadêmico podem ser consideradas científicas, sendo que essas ainda devem ser categorizadas em diferentes metodologias de acordo com o objetivo, a finalidade e a estrutura que seguem, tá bom? Então, as classificações da pesquisa científica se dá da seguinte forma. No que diz respeito à sua finalidade, ou seja, o tipo de contribuição que o estudo trará para a ciência, a pesquisa científica pode ser classificada em pesquisa básica e pesquisa aplicada. Do ponto de vista da abordagem usada pelo pesquisador no estudo, este pode ser categorizado em pesquisa qualitativa, ou pesquisa quantitativa, ou ainda quali-quanti, ou quali-quantitativa. A terceira forma de classificar uma pesquisa científica é através dos seus objetivos, ou seja, por meio de um tipo de conhecimento que o pesquisador quer produzir. Uma pesquisa exploratória, pesquisa descritiva ou pesquisa explicativa. Qualquer uma delas aí cabe. E por fim, a pesquisa científica também pode ser classificada de acordo com os procedimentos para a coleta de informação. Então, existem diversos meios, sendo os mais comuns, os mais utilizados, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, o estudo de caso, a pesquisa ex post facto e a pesquisa de campo, entre outras. Ressalta-se que uma pesquisa pode ter mais do que um tipo de procedimento, fazendo com que sirva como complemento do outro, tá? Então, o que é uma pesquisa básica? É um dos tipos de pesquisa mais comum no âmbito acadêmico, principalmente em trabalhos de conclusão de curso, as monografias ou os TCCs. É orientada para o aprofundamento de um conhecimento científico que já foi estudado. Normalmente, o pesquisador que faz um estudo com essa finalidade busca complementar algum aspecto ou particularidade da pesquisa anteriormente feita, tá? Então, esse é um tipo de pesquisa teórica que requer obrigatoriamente uma revisão bibliográfica e ideias apresentadas de modo sistemáticos, tá? Então, a pesquisa básica ainda pode ser subdividida em pura e estratégica, dependendo do seu foco de análise aí, tá?
A pesquisa básica pura é um tipo de pesquisa voltada exclusivamente para o meio acadêmico, sem qualquer tipo de intenção de alterar a realidade, tá bom? Não pode haver esse gosto. Consiste também em um estudo totalmente teórico, onde o autor não se preocupa em como os resultados de suas pesquisas poderão ser utilizados posteriormente, né? É uma pesquisa pura, né? O próprio nome já diz isso aí. Enquanto a pesquisa básica estratégica diferente da pesquisa básica pura na estratégia, o pesquisador tem em sua mente a possibilidade de produzir um conhecimento útil para que possa ser eventualmente utilizado em estudos práticos, né? O autor não apresenta soluções para essas questões, mas recomenda a construção de futuros estudos que possam resolver esses problemas, por exemplo. Tá? Então, mais um cuidado que a gente precisa ter aí. Okay? Já a pesquisa aplicada, ao contrário da pesquisa básica, a aplicada visa produzir um conhecimento que possa ser efetivamente aplicado na vida real, ajudando a alterar uma situação, um fenômeno ou algum sistema. Tá? Então, a pesquisa aplicada pode ser um complemento ou um aprofundamento sobre um assunto previamente estudado. No entanto, a proposta é apresentar alternativas que ajudem a melhorar ou transformar, por exemplo, um determinado aspecto do seu objetivo de estudo. Tá? Já a pesquisa quantitativa, olha, refere-se quantitativa de quantidade, tá? Então, esse é o tipo de metodologia caracterizada por usar técnicas e ferramentas estatísticas como principal meio de análise dos dados obtidos de uma empresa, né, ou no mercado, né? O pesquisador se limita a coletar informações que sejam quantificáveis e aplicá-las em softwares, por exemplo, né, em outras ferramentas técnicas que analisam esses dados. O investigador é um observador e não deve analisar subjetivamente os números obtidos. A sua função se limita em apresentar os resultados de modo estruturado com a ajuda de tabelas e gráficos, por exemplo. Para obter os dados necessários em uma pesquisa quantitativa, o pesquisador utiliza questionários de múltipla escolha ou outras opções que garantam respostas objetivas e claras, tá? Esse tipo de pesquisa costuma ser muito usual em estudos de mestrado, doutorado, principalmente nas áreas exatas, tá? Principalmente nas exatas. A qualitativa essa aí já é responsável por fazer uma análise de informações coletadas pelo próprio pesquisador. Se caracteriza por atribuir interpretações de natureza subjetiva. As técnicas e métodos estatísticos são dispensados nesse modelo, visto que o investigador se foca em características mais complexas e não quantificáveis, como o comportamento, as expressões, os sentimentos, etc. Neste caso, os meios de obter os dados são menos rígidos e objetivos. Os questionários, por exemplo, podem ter espaço para respostas subjetivas, flexíveis e de múltiplas interpretações. O que vale é o quali. Então, essa metodologia é comum em cursos de ciências humanas, né, principalmente durante a graduação, principalmente. E depois a pesquisa híbrida, né? Ela é chamada também de mista ou pesquisa quali-quantitativa, que é uma mistura entre as duas características da pesquisa qualitativa e quantitativa. Então, nesse caso, o estudo pode ser dividido em duas partes. A primeira, que consiste na escolha dos dados e análise estatística deles, né? E a segunda, numa análise subjetiva de determinada problemática, que aí ele vem para ser o quali. E se eu juntar as duas, eu tenho o quali-quanti, tá certo? Então eu posso fazer essa mescla entre eles aí e chamar de pesquisa híbrida ou mista, ou quali-quanti. Então, meus amiguinhos, baseado nesse material que eu passei para vocês, que está lá naquela apostila, naquele PDF que eu coloquei na aula, né? Então vocês vão estudar os tipos de pesquisas, eu vou fazer um questionamento a respeito deles todos, talvez para você explicar, talvez para você citar alguma situação aí. Então o material de apoio vai ajudar vocês, tá? E aí vocês vão falar sobre a pesquisa científica, a pesquisa básica pura, a pesquisa básica estratégica,
estratégica. E a pesquisa aplicada, a quantitativa, a qualitativa e a pesquisa mista ou pesquisa quantitativa, tá bom? Então, esse questionamento, esse último questionamento, eu vou fazer baseado nessa aula número 7 da semana 10, tá? E talvez eu peça, sei lá, uma associação, né? Uma explicação sobre esses tipos de pesquisas. Então é interessante que vocês leiam todo o material, né? Revisem para vocês poderem responder legal isso que eu vou pedir para vocês. Tá valendo? Bom, pessoal, nesse terceiro questionamento, que se refere à aula 8 da semana 11, tá? Eu fiz a segunda parte dos tipos de pesquisa. Né? Ali eu falei da existência de diferentes tipos de pesquisas, né? Que se enquadra com os vários propósitos, objetivos e procedimentos que o pesquisador deseja utilizar como método científico. Né? E eu expliquei cada uma delas, o que é uma pesquisa descritiva, uma exploratória, pesquisa explicativa, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, o estudo de caso, que vai ser o nosso questionamento aqui, a pesquisa experimental, a pesquisa de campo, a pesquisa ex post facto, a pesquisa de levantamento, a pesquisa ação e a pesquisa participante. Tá? Então, para não ficar igual à questão anterior, eu vou abordar com vocês nesse questionamento o estudo de caso. E eu quero que vocês entendam como funciona o estudo de caso, o que é um estudo de caso, para que vocês possam responder. Não exatamente como está na nossa apostila, mas por palavras próprias e com aquilo que vocês vão pesquisar. Né? Tem livros de metodologias na nossa biblioteca, no portal, né, na nossa biblioteca digital, além de muitos outros materiais na internet, no Google Puro, no Google Acadêmico, né, então vocês podem utilizar. Inclusive, essa apostila que eu passei para você, dos tipos de pesquisa parte 2, vocês podem se basear lá no slide, que é o slide número 8, que fala sobre o estudo de caso, e escrever com as suas próprias palavras, vai ficar lindo. Eu adoro esse tipo de resposta quando é desenvolvido pelo próprio autor. Então eu quero explicar direitinho para vocês como funciona o estudo de caso para que vocês possam fazer esse debate lá no material de vocês, tá? Bom, ao contrário da pesquisa documental e bibliográfica, esse procedimento ele é empírico, tá? Porque ele precisa ser baseado no quê? Uma coisa chamada experiência. Então, a experiência que ocorreu dentro de uma organização de um parceiro, concorrente, ou ainda com cientistas, com alguém que teve a experiência, né, desse caso, dessa situação, e traz como conhecimento, como uma parte assim muito importante para que vocês possam tomar suas ações estratégicas, tá? Então isso significa que não se restringe apenas ao levantamento de informações teóricas, tá bem? Mas também de observações e experiências, tá? Não é só buscar em livros, nesses dados científicos, tá? Se você não tem uma base empírica, de uma base experimental, né, observações e experiências, para que você tome uma decisão baseada nisso aí, né, e acerte na sua estratégia empresarial. O que diz? Consiste em uma profunda investigação sobre algum aspecto científico de determinado tema. E ele pode ser o quê? Pode ser indivíduo, pode ser fenômeno, pode ser ambiente, várias coisas aí que eu posso incluir, inclusive. Então, os resultados obtidos com o estudo de caso não devem ser generalizados, tá? É uma outra coisa que eu chamo a atenção, tá? Para vocês não confundirem as coisas, tá?
Por quê? Eles não podem ser usados para representar todos os indivíduos, mas sim apenas aqueles que foram diretamente investigados. Se é um estudo de caso, quem que você observa? O caso, aqueles que estão envolvidos nesse caso. Então, o estudo sobre a campanha de marketing específica de uma empresa, por exemplo, o investigador deverá coletar informações através de questionários, entrevistas, né? Várias outras coisas que você pode usar como meio e método. Depois você deve fazer uma crítica qualitativa dos dados levantados. Veja que você fez uma investigação com questionários e entrevistas, inclusive poderia até ser quantitativa, e depois você faz uma crítica qualitativa, que é a opinião desses dados levantados. Com qual objetivo? De encontrar aspectos negativos ou aspectos positivos, ou ainda demais repercussões sobre o assunto. Veja que não existe uma simplicidade tão grande assim. Precisa haver alguns critérios aí para não comer barriga, né? Eu trago aqui fora do material também uma referência de Andreas Kaplan de 2014, tá? Falando a respeito de um estudo de caso, tá beleza? Então, veja só o que o autor diz aqui, né? Ele fala, né, que o caso de estudo ou estudo de caso são expressões sinônimas que designam um método de abordagem, né, de investigação, principalmente em ciências sociais, simples ou aplicadas e tal, né? Então ele consiste na utilização de um ou mais métodos qualitativos, né, de recolha de informações, e não segue uma linha rígida de investigação, tá? Ela se caracteriza por descrever um evento ou um caso de uma forma longitudinal, e o caso consiste geralmente no estudo aprofundado de uma unidade individual, tal como uma pessoa, um grupo de pessoas, ou instituição, pode ser um evento cultural, né? Alguma coisa que você faça dentro da organização, outra organização, você pode trazer como um benchmarking, tá? Quanto ao tipo de casos de estudos, então esses aí eles podem ser exploratórios, descritivos, explanatórios, é o que fala em 1993. Então, a designação dada a esse tipo de estudo aprofundado, ele transitou posteriormente das ciências sociais para o domínio das ciências aplicadas, sob a designação de caso de estudo. Então, esse termo, efetivamente, ele é usado quase exclusivamente para designar a análise de informação e da sua discussão em ciências sociais, como sociologia, psicologia, ciências da educação. Enquanto o termo caso de estudo, né, falei do estudo de caso, agora caso de estudo, é preferido para designar casos de aplicação de metodologias ou técnicas nas ciências aplicadas, como vários ramos da engenharia, medicina, economia. Inclusive nós, da administração, utilizamos muito o estudo de caso. E aí esse autor, o IN, falando que ele deveria ser usado aqui na nossa área como caso de estudo, e não estudo de caso. Mas não venhamos ao caso. Porque inicialmente essa metodologia nasceu da necessidade de transmitir na íntegra a complexidade de situações reais com as quais nos confrontamos todos os dias, tá? Então a aplicação inicial deu-se nas áreas, quais áreas que você imagina? Medicina, onde é impossível abraçar a totalidade dos fatores que podem influenciar sobre determinada situação, e que obriga a vários avanços e recuos na forma como dirigimos a resolução do problema que lhe é colocado, né? Então não é tão simples assim como a gente pensa. E só para concluir aqui, numa citação de Andreas, né, de 2014, que ele fala da aprendizagem baseada em problemas. Porque existem diferentes métodos de estudos de caso, como por exemplo o método ABP, que é aprendizagem baseada em problemas, né, que foi mencionado inclusive na Universidade de Harvard. Então esse método partilha a mesma raiz que a anterior, no entanto diverge da essência, né, anterior, que eu quero dizer que
o estudo na ciência da educação e da pedagogia, né, principalmente. Então, ela é um método que partilha a mesma raiz. Então, no entanto, diverte da essência, pois aqui o professor é remetido a uma posição mais passiva, né, de orientador do que outra coisa. Então, o exemplo típico de estudo de caso pode ser encontrado na discriminação do determinado caso clínico de um paciente, no caso lá da medicina, né? Uma doença rara, por exemplo, que é um motivo de caso de estudo, onde se recolhe informação para caracterizar a mesma. Então veja como ela é importante em todas as áreas, né? Comportamento, sintomas, aspecto físico, etc. Né? E alguns registros individuais, como alimentação, doenças de família, etc. Né? Então é importantíssimo que a gente perceba esse lado. Bem, seguindo, na aula 9 da semana 12, eu fiz uma abordagem dos modelos de comportamento que definem os perfis distintos de compra, né? Inclusive as categorias que eu coloquei lá como consciente pragmático, equilibrista, consciente sonhador, o conectado, o aspiracional, tá? Que nós vamos tratar disso aqui. Eu vou até rever esse material agora para vocês, né, para que a gente possa depois ter um entendimento melhor e vocês possam explicar melhor cada categoria dessa aí, tá bom? Então nessa aula eu fiz uma abordagem, inclusive eu citei uma pesquisa da Nielsen que apontava os perfis sobre o consumidor brasileiro, né? Então o Thiago Terra em 2019 ele diz o seguinte: que o estudo analisa o comportamento em relação a tempo livre, hobbies, valores, metas, meios de comunicação, hábitos de compra, saudabilidade e outras variáveis, tá? Os objetivos desse estudo aí, desta aula, era demonstrar como as empresas aplicam e apresentam dados e informações coletadas por meio de pesquisa mercadológica. Então, nesse caso, a pesquisa aponta novos perfis sobre o consumidor brasileiro. O estudo ainda analisa o comportamento em relação a tempo livre, hobbies, valores, metas, meios de comunicação, hábitos de compra, saudabilidade, entre outras tantas variáveis. A investigação foi aplicada nos 5 modelos de comportamento que definem esses perfis distintos de compra, né? E por fim, na parte final, as considerações finais, tá? Então, que esse estudo apontava lá para a realidade do país, já que existe um equilíbrio nas respostas de comportamento desses consumidores brasileiros. Então, a investigação foi aplicada nos 5 modelos de comportamento que definem os perfis distintos de compras que estavam colocadas, né, nesse referencial bibliográfico. E as categorias analisadas são o consciente pragmático, eu vou explicar cada um deles aqui, o equilibrista, o consciente sonhador, o conectado e o aspiracional. Então, de acordo com essa pesquisa, e o nome dessa pesquisa é Estilos de Vida 2019, que a consultoria Nielsen realizou, aqui no Brasil com esses 5 perfis. Então, a partir dessa definição, cabe às indústrias desenvolver produtos que atendam diferentes demandas, não é? Para isso que servem as pesquisas. O estudo contou com a participação de 21 mil pessoas, cara, que responderam 100 questões sobre tempo livre, hobbies, valores, metas, comunicação, compras, entre outras tantas outras coisas. Tá, beleza? Então, dentro dela, a análise mostra alguns resultados aqui, de certa forma, interessantes. Olha, para começar, 55% dos brasileiros compram na loja, 64% têm um smartphone. Outra característica é a preocupação com a saúde, já que 57% dos entrevistados reduziram o consumo de gordura com a adoção de práticas sustentáveis. Hoje, segundo a Nielsen, quase 43% das pessoas estão mudando seus hábitos de consumo em prol do meio ambiente. Sabiam disso? Tantas diferenças entre os consumidores do mesmo país fez com que a consultoria de pesquisa de mercado levantasse 5 modelos de comportamento que definem perfis distintos de compra, né? Vou falar cada uma delas aqui para você entender. O primeiro é o consciente pragmático. Ele também é conhecido como sabe tudo.
Sabe aquele que se já pergunta, ele já sabe. E não muda suas convicções de consumo facilmente. Homens, 55%, mulheres, 45%. Tá? Com mais de 46 anos de idade, né, pertence às classes C2, D e E. Chefe do lar que se preocupa com o custo de vida e serviços públicos. Meios de comunicação mais usados são a TV aberta e a rádio. Ou o rádio. Eles não acreditam na maioria das propagandas na televisão, apesar de assistir muito, e faz suas compras sozinho durante a semana em lojas convencionais. Então, nesses pontos de venda, ele costuma comprar os mesmos produtos das mesmas marcas, tá certo? Então, esse é o pragmático, tá? O consumidor pragmático, pragmatismo. O segundo é o equilibrista. Então, esse aí é o perfil de consumidor entre 26 e 45 anos, que busca escolhas inteligentes para poder consumir o que deseja. Então, é isso aqui que você precisa se ligar. O que é o equilibrista? É o cara que busca escolha inteligente. Eu falei do anterior, o pragmático é aquele que já sabe das coisas, ele é o clássico, ele compra daquela forma. O equilibrista não. Ele é predominantemente feminino. Ele tem 67% de participação. Essas consumidoras pertencem às classes C1 e C2 e são responsáveis pelas compras da casa. Por isso preocupa-se com o custo de vida, educação e busca diversão assistindo TV e interagindo em redes sociais. Na hora de comprar, esse perfil pesquisa com atenção os folhetos, catálogos e não pensa duas vezes em mudar de loja e aproveitar uma boa promoção, né? As mulheres gostam muito de fazer isso. Então o equilibrista paga tudo com cartão de crédito, não realiza compras online e sua realização profissional é o principal objetivo de vida. Já o consciente sonhador, então esse perfil tem a maioria de mulheres em 72%. Veja que diferença grande, né? E se define pela busca por uma vida tranquila, presente nas classes C2, D e E. Esse é o consumidor que se preocupa com o custo de vida, a economia e principalmente com o meio ambiente. Ele costuma ir mais a hortifrutis, aquele sacolão, né, que a gente conhece, e feiras. Reduz o consumo do que julga fazer mal à saúde, compra produtos orgânicos, faz exercício físico. Então, além disso, está disposto a pagar mais por marcas sustentáveis. E a outra categoria é o conectado. Esse aqui, já na maior parte do tempo, esse consumidor está conectado à internet. E é o mais jovem entre os outros perfis. Tá? Ele está inserido nas classes B2 e C1, frequenta festas, eventos culturais, baladas com amigos. Outra característica é pensar no coletivo e suas maiores preocupações incluem meio ambiente, preconceito, intolerância. Além disso, fazem tudo pelo smartphone. Com 6 em cada 10 entrevistados comprando online, uma vez por mês pelo menos. Por outro lado, as propagandas tradicionais, né, o outbound marketing, perde a relevância nos canais que utiliza porque esse perfil valoriza a experiência, a exclusividade com o produto ou marca. O que mais funciona nesse sentido são ações de degustação, amostra grátis, oferta de cupons e descontos pelos aplicativos. Desconto por aplicativo. Então, o Uber deve fazer um sucesso com essa galera aí. E por último nós temos o aspiracional, né, de aspiração. Esse é o perfil do consumidor de 26 a 45 anos das classes A, B1 e B2. Vê que é a alta classe, né? A maioria é feminina também, tem 64%. Está aí preocupada com o meio ambiente, educação, corrupção e preconceito. Viajar sem abrir mão na carreira profissional é um de seus hábitos, assim como ser mais saudável. Consome muito pela informação e isso explica os 33% de pessoas que comparam preços no celular enquanto fazem compras. Antes de sair de casa para comprar, 70% consulta aplicativos ou sites, que é outra característica, que 55% leem os dados nutricionais das embalagens, enquanto 67% se dispõem a pagar mais por itens de marcas que preservem o meio ambiente. Então esse estudo ele apontou para a realidade do país, já que a maioria 27% pertence ao perfil equilibrista, os aspiracionais aparecem em segundo com 22%, seguidos pelo perfil consciente pragmático com 21%, tá? Conectados e conscientes sonhadores são empatados 15%
dos consumidores brasileiros, tá certo, meus amiguinhos? Então, muito atento aí. Essa pesquisa foi uma pesquisa muito bacana, muito interessante. Eu quero que vocês entendam, não precisa me dar dados lá nos questionamentos, nas respostas lá, e quantos por cento de pragmático, de equilibrista, nada disso. Eu quero que vocês me expliquem, porque por meio dessa leitura que vocês vão fazer, esse entendimento que vocês vão fazer, vocês vão me explicar o que é cada uma dessa. Tá? E eu sugiro e eu prefiro que seja com as próprias palavras, baseado nesse próprio material. Se você quiser pesquisar outros materiais também, pode ficar bem à vontade, tá? Mas aqui só por essa apostila dessa nossa aula 9 da semana 12, você já consegue ter uma resposta, definir bem isso aí e me explicar. E aí tá tudo certo com a gente aí, tá beleza? Vamos seguir. Vou tratar da aula 10 da semana 13, tá ok? Essa aula eu achei uma aula muito bacana, muito gostosa. Assim, acho que foi a minha preferida entre todas as aulas que eu fiz com vocês nesse bimestre. Apesar de eu não concordar com a maioria das respostas aqui, até porque não é minha preferência, mas eu não estou aqui para discutir a minha preferência, e sim apontar os resultados que foram apresentados em relação a essa pesquisa, tá? Então é uma pesquisa do Google que revela os assuntos mais buscados no Brasil em 2019. Eu achei super top isso aí. E aí, inclusive, eu vou pedir uma discussão, né? A gente vai ver uma discussão aqui, tá? Por que informações desse tipo aí, numa pesquisa de navegação, por exemplo, pode ser tão importante para estratégias de mercado, né? Como a gente pode utilizar isso aí e ela ser tão importante para as estratégias de mercado? Me lembro que eu fiz um questionamento bem no início da aula, assim, eu até me confundi um pouquinho, né? Quer entender seu público? Faça eu ler uma pesquisa como essa aqui, né? E aí foi que eu dei início falando, né, que o Google revela os assuntos mais buscados no Brasil em 2019. Fui numa quarta-feira, dia 11, se eu não me engano, aqui, preciso dar uma olhada no material. E quais foram os assuntos mais buscados no Brasil em 2019. Então, esse ranking ele mostrou os temas que estiveram em alta durante todo o ano de 2019. Então, a categoria tecnologia foi dominada pelos celulares. Olha só, hein? Como o nosso público brasileiro gosta de um celular, né? Com destaque para o iPhone, pro Moto G e tal. E alguns aplicativos também que bombaram no decorrer do ano, que apareceram nessas listas aí, né? Então, para chegar a esse resultado, o buscador calcula um aumento de volume de pesquisa, né, nesse ano em comparação ao resultado de 2018. Né? Foi uma matéria linda, muito bacana que eu vi lá no site, que eu trouxe do site tectudo.com.br, que foi escrito por Tainá Cruz, né? Lá era em dezembro, já quase virando o ano de 2019. Então, assim, baseado nesses comentários que eu vou fazer aqui, que eu vou querer que vocês façam uma explanação e falem a respeito da importância de se ter uma pesquisa dessa aqui para você se basear nessas estratégias de mercado, porque quando a gente vai determinar perfil, a gente vai determinar o campo de atuação, né, desenvolvendo missão, visão, valores, fazendo as nossas estratégias, o nosso planejamento, nós precisamos conhecer o nosso público-alvo. Se a gente não conhecer, a gente vai perder, ou vai montar a estratégia errada, e numa dessa aí você gasta uma grana à toa aí e se quebra, né? Então, esse ranking aí, ele revelou outras pesquisas feitas pelos brasileiros no Google, né? Então, por exemplo, a Copa América lá de 2019 foi o campeonato de futebol que aconteceu no Brasil, e não por incrível que pareça, mas já sabendo, foi o assunto mais buscado, né? Todo dia e muitas vezes ao dia as pessoas estavam buscando essas informações, né? Já as dúvidas mais comuns entre os usuários foram o que é libido, porque o WhatsApp parou de funcionar hoje,
Nós tivemos alguns bugs de WhatsApp em 2019, e cada vez que isso dava essa parada, essa travada aí, o pessoal ia no Google e perguntava lá, por que parou? Então ele acabou gerando, pelos seus caracteres aí, né, uma das fontes de pesquisa mais, né, no Google, mais pesquisadas. Né? Como fazer a inscrição do Enem também, muitos jovens conectados, então eles utilizaram essa informação no Google. Né? Então, e no universo de entretenimento, o filme Vingadores Ultimato, aquele programa lá que eu não vejo cultura nenhuma nele, o Big Brother, o povo adora fofoca, né? Adora ficar vendo a vida dos outros, principalmente as confusões. Mas em compensação, a série Game of Thrones foram as que mais bombaram. O Game of Thrones foi um negócio muito legal no início. Esses últimos aí eu não estive acompanhando, mas a minha filha me falou que não tem a mesma qualidade, já não é a mesma coisa quanto os primeiros, né? Porque os primeiros foram, né, de arrepiar o cabelo, de bacana. Então, aí teve, né, seguindo isso aí, teve o ranking lá sobre tecnologia, que falou sobre os smartphones, né, as buscas do ano, as que foram mais realizadas, as perguntinhas de porquê, né, por que o WhatsApp parou, por que o Japão está na Copa América. E tem aquelas que é o que é, né, o que é libido, o que é democratização, o que é Corpus Christi, que foi nosso feriado. Outro questionamento foi como fazer a inscrição do Enem, como fazer ovo de Páscoa caseiro, entre outras tantas. E outra classificação que o Google fez foi sobre os acontecimentos. Aí a Copa América levou de lavada. Né? Copa América, Copa do Mundo Feminino, depois a Libertadores. E aí, na sequência, vieram outras coisas aí, inclusive o caso Neymar. Tá? Mais uma foi sobre o falecimento de pessoas públicas, de pessoas conhecidas, que até o Gugu Liberato liderou essa pesquisa aí, né? Muita gente conhecida acabou falecendo e virou notícia. Os filmes, Vingadores aí, né, fez uma festa e levou tudo, né? Foi o mais pesquisado, com certeza. Mais uma lá, né? A Capitã Marvel, Coringa, Toy Story, Rei Leão, Aquaman, Shazam, que foi engraçadíssimo. Minha Vida em Marte, que é um baita filme. Bird Box, Bacurau, que eu amei. Baita do filme. Né? Depois, os programas de TV e novelas. O brasileiro adora isso. Essa pesquisa abordou o gosto por assistir programas que o brasileiro tem. E o Big Brother acabou ficando em primeiro lugar. Não porque foi mais assistido, talvez porque foi mais pesquisado. Porque a novela, a maior parte das pessoas, das senhoras, por exemplo, elas assistem, mas elas não pesquisam muito o que vai acontecer, o que aconteceu. A não ser que tenha perdido o episódio, né? Mas o Big Brother não, eles ficam lá pesquisando para ver o que está rolando na casa durante o dia, tá? Então isso aí falta do que fazer. É opinião minha, tá, gente? Depois que tiveram as séries, o Game of Thrones ficou em primeiro novamente, né? Tiveram outras bem bacanas aí, como Good Doctor. As personalidades, quem foram os mais procurados. Os shows, que aí eu incluí Paul McCartney, Ed Sheeran, Iron Maiden. Né? O que virou meme, prefiro pular. Receitas tiveram muitas, tá? E aí, na parte final do nosso material, teve lá as buscas do ano, depois os apps com os emojis do mundo e do Brasil. Então, nessa referência da Tech Tudo aqui, tivemos uma pesquisa muito bacana, muito legal mesmo. E aí eu digo para vocês o seguinte: tenha um pouco de sensibilidade para entender por que é importante esse tipo de pesquisa na internet. Ele pode servir de base para quê? Então você forma uma discussão muito bacana disso aí. Você dizer, olha,
e eu vou tomar uma decisão na empresa baseado que o gosto do pessoal, o brasileiro tem um gosto por novela muito grande, muito apurado. Então, se eu contratar um artista para ser o personagem, né, para fazer o garoto propaganda, vai ser interessante. Se é uma coisa menor, um empreendimento menor, você pode arrumar de alguma forma aí uma estratégia que atinja esse público aí, já que você sabe que esse público tem preferências assim em esse tipo de situação. Tá bom, meu pessoal? Então, atento aí, porque isso aí é importantíssimo. E aí, meus amiguinhos, eu encerrei as nossas aulas digitais, nossas aulas, né, por meio de eletrônico, com a aula 11 da semana 14, tá certo? Em que eu fiz uma abordagem sobre pesquisas que não deram muito certo, ou que foram fake pesquisas, ou pesquisas que tiveram um sentido distorcido, deturpado, né, que acabou até virando chacota de certa forma. Né? Então, nesse questionamento aí, eu posso perguntar a respeito, né, das responsabilidades, dos distúrbios que causam na sociedade, do que uma informação tipo fake news pode causar. Isso é de grande relevância. Inclusive, eu quero que vocês entendam nessa revisão, e de repente você pode até falar sobre essas duas últimas aulas aí, em que o professor passou uma pesquisa do Google, dos mais, né, buscados, e agora está colocando pesquisas científicas que não foram tão... não deram certo, ou que estavam erradas e coisa e tal. O que isso tem a ver com a nossa disciplina? Eu digo para vocês, tem tudo a ver com a nossa disciplina. Por quê? O que eu quero colocar na cabeça de vocês, que vocês entendam, é que a nossa pesquisa, a nossa disciplina é uma disciplina de pesquisa. Eu ensinei um pouco de metodologia científica para vocês, mas eu também me preocupei em trazer outros tipos de pesquisas com as suas abordagens que você podem utilizar. Né? Por exemplo, dessa aula passada, que foi da aula 10, nessa aula 10, a minha preocupação para com vocês era qual? Era que vocês tivessem, né, a consciência de que eu, utilizando uma resposta que, por exemplo, o Google traz, eu posso utilizar como estratégias. Já nessa aula 11 da semana 14, eu já trouxe pesquisas que, né, não são verdadeiras, que são fakes. E isso faz com que pessoas, que públicos acreditem. E se você publicar alguma coisa, você pode ter retorno muito negativo, tá? Então é isso que eu quis que vocês entendessem, principalmente nessas duas últimas aulas. E nessa aula aqui das fakes, eu acabei iniciando assim, ó. Você acredita em tudo que vê, em tudo que é publicado? Porque é o que acontece muito com as pessoas hoje, né? Elas recebem, principalmente no WhatsApp, né? E elas olham e acreditam. Ontem mesmo eu recebi um amigo meu me mandou, falou, olha o que esse médico está falando aqui. Aí o médico falou uma coisa absurda sobre o coronavírus, que era só tomar água quente, que aquilo ia pro estômago e lá ele morria. E aí eu peguei e fui pesquisar sobre isso aí. E o que eu verifiquei? Não tinha o nome do médico, ele se apresentou como Dr. Antônio, não tinha CRM, nunca se ouviu falar naquele cara, essa informação não batia, né? E aí você já vê logo na cara que é um fake news. Aí eu procurei no eFarsas e no boatos.com, já levantei, já mandei pro meu amigo dizendo, ó, mentira, tá? Então isso aí pode causar um distúrbio muito grande. Por quê? Se a tua empresa ou você como profissional, você soltar uma dessa aí, você pode ter um resultado negativo. E as pessoas não acreditam em mentiroso. Uma vez descoberto, você está ferrado. Uma outra coisa, você pode prejudicar muito as pessoas fazendo uma fake news, né? Colocando as pessoas numa situação negativa em fake news. Então não é legal, tá? Então se você acredita em tudo, precisa rever
né? Tudo aquilo que você pensa. Tá? Quando vemos uma pesquisa científica, logo a gente acredita. Mas será que é real? Nem sempre. Então essa matéria que eu trouxe da revista Hype Science, é uma revista científica, nos mostra alguns exemplos de pesquisas inúteis e sem valores, né? E pior ainda, elas não são verdadeiras. Então, meus amigos, o material lá dizia o seguinte, né? A ciência é impressionante. Tá? Não há dúvida que a ciência é fantástica, né? Todos nós sabemos isso aí, né? Mas para cada descoberta incrível revisada por outros cientistas, há muitas outras rejeitadas. Algumas dessas aí, apesar de terem sido provadas falsas, poderiam ter tornado nossa vida mais legal, né? Tem umas que eu mostrei nesse material aí nas 10 descobertas científicas, seriam fantásticas se fosse verdade, seriam mesmo. Seria muito bacana. Tá? Só para dar crédito aqui, tá? Foi publicado na revista Hype Science. O artigo foi escrito por Natasha Romanzotti, tá? E era de 2015, tá bom? E nessas pesquisas aí as abordagens foram, né? Café lhe dá a capacidade de ver pessoas mortas, né? Só se estiver muito turbinado, né? Inclusive a BBC fez a matéria da bebida aí para mostrar e depois descobriram que não estava tão real mesmo, né? Uma coisa aqui que as vovós, as titias ficaram felizes da vida. Ou não. Ou os titios e os vovôs, né? Fazer sexo oral em homens deixa as mulheres mais felizes. Só de ver o título e o tema, você já cai em contradição aí, já sabe que não é verdade, né? A gente que passou dos 40 já sabe que isso não é verdade. Não estou brincando. Comer chocolate pode te fazer ganhar um prêmio Nobel. Se você tiver muito turbinado de chocolate, que é um grande energético, sim, né? Mas não é bem assim, tá? São pesquisas que não condizem com a realidade, né? Crianças dos Balcãs têm superpoderes magnéticos, né? Tá tudo no X-Men. Os neutrinos podem viajar mais rápido que a luz. Boa! Não podem. Fast food pode acabar com a obesidade? Não, contrário, ele dá obesidade, ele causa. Leitura pode ajudar a perder peso. Se você correr na esteira lendo, você consegue. Bretões antigos tinham GPS? Não tinha GPS não, tá? Fórmula mágica pode ajudar a crescer de volta um dedo. Não tem fórmula mágica. Quem já leu O Alquimista do Paulo Coelho sabe que é uma ficção, né? História muito linda, mas é uma ficção. Não existe fórmula mágica. O que cresce é fígado, pele, unha e cabelo. Né? O restante não cresce não, tá? São poucos os órgãos, os tecidos do corpo humano que se regeneram. Beleza? E as super civilizações alienígenas estão colonizando galáxias inteiras. Também foi uma outra pequena bobagem ou grande bobagem que ocorreu e que as pessoas ficaram... como que isso pode acontecer, né? Então não é muito legal quando a gente leva isso muito a sério, né? Principalmente porque são umas pesquisas... Eu não vou dizer ridícula porque levaram tempo, tiveram financiamentos, né, gastaram dinheiro e tempo, pessoas envolvidas nisso aí. Então não dá para chamar de ridícula, mas dá para chamar de esdrúxulas. Tá certo, meus amiguinhos? Então é assim, tá? Nossa revisão tá feita dessa forma. Vocês vão me responder dessa aula 11, semana 14... coisas sobre a responsabilidade de desenvolver e escrever uma pesquisa, principalmente se for científica, né? De forma muito responsável, sem modificar resultados, ou principalmente sem desconsiderando, né? Não gostei, vou desconsiderar. Não dá, né, cara? Né? E por que essas pesquisas podem causar algum distúrbio na sociedade? Porque causa mesmo, né? Quando soltam fake news aí, o povo fica doidinho. E em relação às consequências para a ciência, quando é descoberta a farsa,
e esse assunto é descartado, aí vocês imaginam o que acontece com os autores, né? Com tudo isso aí que rola, aí a coisa fica feia, fica mal, não é? Tá certo, meus amigos? Então é isso aí. Nossa revisão é essa aí, sobre essas 6 aulas. Eu espero que vocês tenham entendido, mas principalmente eu quero que vocês façam uma boa análise nesse material que eu enviei para vocês, que está todo no portal. Tá valendo? Bons estudos, boa revisão. E eu já faço para vocês um encerramento, ok? Considerações finais. Meus queridos amigos, então faço essa conclusão aqui, dizendo para vocês que foi um prazer enorme estar com vocês. Né? Eu sou apaixonado pela turma de vocês. De fato, é uma das turmas preferidas. Eu já estou há algum tempo aí nessa instituição e eu realmente gosto de vocês. Vocês me respondem muito bacana, né? É uma turma que dá resultado, a gente vê resultado. Então levem em consideração tudo isso que eu falei para vocês. As pesquisas são importantes, as fakes são importantes, mas a gente precisa filtrar, tá? Faça bons estudos, verifiquem direitinho todo esse material que eu enviei para vocês, que tá tudo no portal. Se alguém perdeu, não consegue encontrar, me passa um e-mail ou me passa lá no grupo que eu reenvio para vocês, né, as aulas, tudo certinho, os links todos certinhos aí, para que vocês façam a prova. E por favor, não fiquem ninguém de recuperação, né? Porque ninguém merece, depois de tudo isso aí, a gente preparar a prova de recuperação para vocês aí, tá bom? Ó, vou pedir uma outra coisa para vocês, muito séria também. Não quero que vocês respondam uma prova com as mesmas palavras que estão nas apostilas. Tá? Mesmo que vocês reduzam umas linhas, mas escrevam com suas próprias palavras, com alguma coisa tirada de algum livro, né, de algum artigo, mas não reproduza o que está lá na apostila. E uma outra coisa que eu peço para vocês é que vocês não, por favor, não copiem um do outro. Um vai lá, responde, passa a cópia para todo mundo lá, responde desse jeito aqui. Porque eu vou corrigir, e aí eu vou descobrir. E aí eu descobrindo, o que eu vou fazer? Eu vou anular as duas questões, de quem fez e de quem copiou, tá bom? Então vamos ser felizes fazendo a coisa certa. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês, tá? Boa prova! There's a story